Eu já trouxe alguns fundos aqui geridos pela Valora, tá? O último foi o Vigia 11, que é o Fiagro da casa. Já expliquei algumas vezes e é importante ressaltar que a gestora faz a estruturação de crédito de boa parte dos títulos que ela possui nos seus fundos, o que dá uma eficiência ainda maior numa antecipação de cenário para a tomada de decisões melhores, porque o acompanhamento dos empreendimentos, e eu me refiro de modo geral, tá, nos FIIs da gestora, costuma ser ainda maior, exatamente por conta desse detalhe aí. É uma gestora que tem uma especialidade aí, e é famosa por causa disso, tá, em renda fixa e também em crédito privado. Eu já comecei assim porque não existe milagre, né? Se o fundo ele vem performando bem, mesmo com essa crise inflacionária e juros altos que afeta o mercado imobiliário no geral, mesmo que seja aí uma boa gestão, né? Boa estratégia de alocação, excelente por sinal, e você vai entender o porquê. Eu vou detalhar isso aqui. É importante o acompanhamento, principalmente neste momento. Além do mais, as cotas elas foram bastante penalizadas, nem tanto se comparado com os outros aí do mesmo segmento. Daí pode significar sim uma oportunidade, tá? Eu vou detalhar aqui de forma mais mastigada para que torne bacana a compreensão, até mesmo para quem está querendo conhecer melhor o fundo e não apenas se atualizar. O Valora CRI CDI, como o próprio nome sugere, é um fundo que tem aí como proposta de alocação de capital, né, recebíveis imobiliários indexados ao CDI, mas o fundo ele também tem alguns papéis, poucos, tá, em IPCA também. É um fundo relativamente novo, tá, digamos assim. Ele teve início ali em 2018, porém ele acaba tendo aí uma busca interessante por investidores por conta aí do seu benchmark, com um indexador aí que segue a taxa de juros. E olha, cuidado. Muitas vezes os títulos atrelados ao CDI podem ser considerados por alguns seguros, né, porque não são taxas tão altas assim e podem ser confundidos aí com títulos high grade, porque um título, por exemplo, um CDI mais 5 ou mais 6 com a taxa de juros, né, a 13,75, rende muito mais do que um título IPCA mais 8. Lógico, né, levando em conta que a inflação nesse exato momento está em 4,18% no acumulado, mesmo tendo aí uma recente alta, rende menos. O ponto é que dependendo do devedor pode significar um risco, então cuidado quando te falarem que um título indexado ao CDI é high grade. O que faz um título ser high yield, alto risco, o high grade, baixo risco, é a taxa também e o devedor. Outro exemplo, um IPCA mais 6 ou mais 7 ligado a um empreendimento residencial em uma localização estratégica ou um CDI mais 3 com essa mesma característica pode ser considerado facilmente um high grade. Nesse caso, estamos falando de um fundo que também faz a estruturação de crédito de boa parte dos títulos que ele possui, como eu estava explicando no início. Quanto menos risco de inadimplência e de queda de rendimentos posteriormente, melhor. Afinal, é importante que os fundos eles surfem bem esses ciclos econômicos para que torne os rendimentos crescentes e também mais atraentes, porque de qualquer forma as cotações vão apanhar pelo pessimismo aí, principalmente agora com esse aperto de crédito. Acho importante ressaltar esse insight aí antes da gente entrar a fundo aqui no ativo, porque o diabo mora nos detalhes. Bom, deixa eu mostrar aqui primeiro os ativos em específico. Todos têm boas localizações. O fundo ressalta bastante que as incorporadoras e construtoras são muito experientes, né? Tem bastante tempo aí no mercado. Algumas até grandes, como é o caso aí da Gafisa e a Helbor, né? Listadas em bolsa. Algumas até especialistas em projetos ligados ao Minha Casa Minha Vida, como é o caso da HM Engenharia. É um mercado aquecido, né, pelo crédito facilitado desses projetos. Se é bom ou ruim para o banco, não é o caso da discussão aqui, mas o fato é que é bom para as construtoras e incorporadoras que agregam esse tipo de projeto facilitado do governo. Mas resumindo, boas localizações, bons empreendimentos estratégicos e a maioria residencial. Ou seja, as vendas saem mais rápido. E indo para o detalhamento da carteira, podemos confirmar a grande quantidade de papéis no segmento residencial, boas taxas,
Quando eu me refiro a boas taxas, precisamos levar em conta o devedor e que essas taxas aí não são sufocantes também. Nesse caso, abaixo de CDI mais 6,1%. Em questão de PL, outra coisa importante também, como você pode ver, não é uma carteira pulverizada, porém, ela tem uma concentração sim em alguns papéis. Porém, são os de empresas mais saudáveis, como é o caso aí da Tecnisa, que dispensa apresentações, a Helbor, que eu citei no início quando vimos as operações na tela, a HM Engenharia, a MF Saúde também é uma empresa aí conhecida. Em questão de rating, aí, normalmente apenas grandes empresas têm ratings globais, mas podemos observar aí alguns ratings, né? A, AA, AAA. São apenas 9 papéis em IPCA e com ótimas taxas, tá? Só o General Shopping, que ele é IPCA mais 5, porém ele tem um rating aí AA do S&P, ou seja, é um título bem conservador. Tem o CRI aí da Redditor, né, que dispensa apresentações. Apenas um título não tem pagamento mensal, tá? Apenas o CRI aí CDI mais 2 conservador da Helbor, né, que é trimestral e inclusive está bem próximo aí do vencimento. Já pegando esse gancho aí, algo que eu gosto de observar em FIIs de CRIs, principalmente em ciclos econômicos ruins, tá? É a duration da carteira. É um fundo que tem aí uma carteira com uma duração média aí de 2 anos e 3 meses, até esse exato momento, lógico, o que é outro ponto super positivo. É importante nesses ciclos ter uma duration mais curta, tá? Além, lógico, dos bons devedores. Inclusive, a gestão ressaltou no último relatório que todos os devedores se mantiveram adimplentes e a gestão ela monitora bastante as operações. E olha, voltando ao assunto, na verdade, sobre o pessimismo, eu acho que esse pessimismo no mercado de crédito imobiliário e de modo geral no Brasil e no mundo, né, é sim preocupante, lógico, porém, ele exclui totalmente o histórico do mercado de crédito imobiliário brasileiro. Tivemos outros ciclos ruins, na verdade péssimos aqui no Brasil, nos últimos 40 anos, e os negócios se mantiveram resilientes, porém, tem segmentos aí muito ruins, que não são resilientes. E foi o segmento de multipropriedades, hotéis, parques e até mesmo o segmento de loteamentos, né? Muitas vezes ele pode decepcionar também. E mais recentemente, a gente também tem o histórico do exemplo aí do XPPR11 no segmento corporativo. Mas o restante são segmentos mais resilientes que o VGIR11 agrega, como é o caso aí dos residenciais. Para se ter uma ideia, quase não teve troca aí de papéis na carteira. Só aquisições ao longo desse tempo aí e algumas bem recentes, né? Por isso, alguns papéis com vencimento em alguns meses. E uma carteira com a duration curta, relativamente curta, né? Isso também dá uma ideia da qualidade dos títulos, né? Mas lembrando, todo o contexto, né, da estratégia de alocação, que vai desde a estruturação de alguns títulos, né, até mesmo a expertise na escolha e acompanhamento, localidade, devedor, taxas, pagamentos mensais, apenas um CRI aí não tem pagamento mensal, como eu mostrei, tudo isso complementa essa boa performance aí do fundo. Mas enfim, o VGIR11 ele tem quase 1 bilhão aí, de patrimônio líquido, faltando um pouco aí para bater essa marca, tem aí 5% em caixa, que é muito importante nesse segmento em específico, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. E claro, tirando o provisionamento, tá, de rendimentos a distribuir aos cotistas. E 94,7% do patrimônio é alocado em CRI, o restante é alocação estratégica de caixa, 95% da carteira é CDI e 5% IPCA. 97% desses imóveis são residenciais, 0,9% shopping, 1,5% é imóvel hospitalar e 0,5% é escritório. E aí vem a cereja do bolo que eu ressaltei no início do vídeo, e não apenas com o VGIR11, mas com outros fundos da Valora no geral. 93% desses títulos foram estruturados pela própria gestora, que com isso acaba mitigando os riscos operacionais dos empreendimentos. Na minha opinião, é o ponto-chave da estratégia de alocação desse fundo, porque torna o acompanhamento muito mais eficiente. Outro detalhe que com certeza
algum investidor ele pode ter dúvida e eu preciso esclarecer logo isso aqui, é a rentabilidade, até uma volatilidade no histórico de cotação, né? Se você for olhar o histórico da cotação, em algum momento vai aparecer ali R$1. Isso porque teve desdobramento de cotas, tá? E como podemos ver, a rentabilidade acabou sendo normalizada aí. Inclusive, é um fundo que está descontado. O valor patrimonial por cota é de R$ 9,63. É um fundo que, levando em consideração o seu valor de mercado e distribuições de rendimentos, pagou um yield aí acumulado nos últimos 12 meses de um pouco mais aí de 16%. Se formos observar outros fundos que têm propostas parecidas, como por exemplo o MXRF11, ele não tem o mesmo upside aí de acompanhamento que a Valora tem. E outros também do mesmo segmento que estão apanhando bastante nas cotações. Acredito que o VGIR11 seja uma ótima opção, mas não olhando apenas o preço e a rentabilidade em comparação com a cotação. A cotação ela é só o reflexo do que acontece no fundo ou no sentimento de mercado. É importante levar em consideração a performance do fundo acompanhado com uma boa estratégia, o creme de la creme, que é a estruturação de grande parte dos títulos. E outra coisa importante, se chegou até aqui, aproveitou os insights e não deixou o seu like, não perde tempo e já aproveita e se inscreve e ativa o sino de notificações também. E considere-se ser membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Mas e aí? Você é cotista do VGIR11? Na sua opinião, vale a pena montar uma posição ou segurar para médio ou longo prazo? Deixa a sua opinião aí para a gente poder bater aquele papo legal e muitas vezes um inscrito ele acaba ajudando outros com a sua opinião relevante. E não esqueça de conferir as melhores planilhas de investimentos para controle do patrimônio e também declaração e pagamento de DARF, se for o caso. Tudo em um só lugar e está na descrição e no primeiro comentário. Cuidado com o leão. Um grande abraço, espero ter agregado com mais informações e insights. Valeu e até a próxima.